Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje é o capítulo 8 do profeta Isaías. O Senhor ordena que o profeta coloque o seguinte nome hebraico em seu filho. Não vou recitar o nome porque hebraico eu não sei ler. Você pesquisa e vê o nome como é para poder você mesmo pronunciar, tá bom? Esse nome em hebraico significa rápido despojo, presa segura. Eu posso até dizer as letras do nome em hebraico. M-A-H-E-R, tracinho, S-H-A-L-A-L-A-S-R, tracinho, B-A-Z. Está aí as letras do nome em hebraico, que eu não sei ler hebraico. Na verdade, é preciso. E é uma falta, porque nós devemos aprender hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas graças a Deus que a gente já encontra estudos prontos pela misericórdia do Senhor. Daqueles que estudaram hebraico, nós temos aqueles que estão na aula para nós e a gente vai aprendendo, mas é bom ir no profundo, né? E na fonte. Você que pode fazer isso. Aliás, todos nós podemos, né? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É questão de prioridade. Se você priorizar estudar o hebraico, vai ser muito bom. Então, vamos voltar aqui. Este nome é uma indicação profética de que Damasco e Samaria seriam em pouco tempo saqueadas pelo rei da Síria. Então, nós vemos o Senhor ordenando ao profeta para colocar o seguinte nome hebraico em seu filho, porque já era uma profecia. Profeta não é brincadeira, não. Deus tem um negócio com profeta, viu? Você sabe das histórias dos profetas, não sabe? Se não sabe, vai saber, do discipulado. Esse, Isaías, tem que colocar esse nome no seu filho, porque já era uma profecia para mostrar que em pouco tempo seria, mostrar que é uma indicação, esse nome é uma indicação profética de que Damasco e Samaria seriam em pouco tempo saqueadas pelo rei da Síria. Aí Deus manda botar o nome do filho assim. A gente precisa de profetas no nosso tempo, de profetisas que estejam disponíveis para Deus. A gente não quer coisas menores, quanto mais colocar um nome de acordo com a profecia tal. Como eu já disse, que pela graça de Deus, hoje já temos tudo pronto, a Bíblia completa, nós só temos que estar ouvindo Deus mostrar onde vamos levar a palavra e qual a palavra que tem para aquelas pessoas ou para aquela pessoa. Ainda bem, porque nós temos dificuldade até de querer estudar a Bíblia, para estarmos capacitados, para na hora que o Senhor mandar falar, a gente saber o que ele está falando. Agora, imagine se Deus mandasse esses profetas de hoje, profetas e profetisas de hoje, botar o nome de um filho de acordo com o que estava profetizando para alguém. Vamos estar atentos ao que Deus quer fazer em nossas vidas. Hoje você tem algumas coisas também que Deus pede para fazer. Talvez nunca o Senhor tenha mandado no nosso tempo alguém botar um nome assim de acordo com a situação que ele queria fazer na terra, mas ele pode mandar outras coisas, como por exemplo, deixe aqui essa obra de conforto e você está todos os dias no templo louvando a Deus com a mãozinha levantada, numa cadeirinha acolchoada, tudo direitinho, e vá em tal lugar onde tem alguém precisando de ouvir esta palavra, que é a Bíblia, é claro, viu? Já está pronto aqui. Ele vai dizer: tem alguém no bairro tal, você vai entrar lá, eu vou te guardar, numa bala perdida vai te tocar, e você vai falar para essa pessoa. Vamos ficar atentos aos comandos e deixar de estarmos amedrontados com o diabo, porque a nossa vida, nossos dias estão contados lá nos céus. O diabo não tira antes da hora. Não tira tempo nenhum, aliás, na vida do povo de Deus. Quem vai levar a gente, cada um de nós, é o Senhor, não o diabo, porque ele chama e ele garante. Se por acaso ele permitir, como permitiu na vida de Jó, que o inimigo toque, isso é para envergonhar Satanás. Então a gente tem que saber que o Senhor, nosso Deus, ele não chamou seus filhos para fazer a obra dele à toa, não.
Ah, mas fulano de tal morreu com a bala perdida, não sei aonde, o pastor fulano. Não se preocupe, é mistério de Deus. É mistério de Deus. Moisés também não entrou na terra prometida. Quem poderia dizer, deveria imaginar, poderia imaginar que um homem daquele, um homem mais manso da terra, claro que exceto Jesus, Jesus é incomparável. Mas Moisés, com aquela amizade com Deus, aquele amigo de Deus, na hora de entrar na terra prometida, Deus disse: tu vai ficar aqui, tu não vai entrar. Você tem que saber por quê? A gente só tem que crer em Deus e não procurar saber por que ele fez isso ou aquilo. Ele é o dono de todas as coisas, ele faz como ele quiser. Então, se você está pensando que eu não vou para aquele lugar porque pode uma bala perdida me pegar, profeta é profeta. E todos nós que temos Jesus nesses últimos dias, está escrito em Atos 2,17: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão aonde? Ficar só dentro do templo, falando para outro profeta. Só dentro do templo, falando, porque tudo ali é profeta. Todos que são salvos por Jesus Cristo têm o Espírito Santo. E ele diz que nesse tempo, todos que têm o Espírito Santo, profetas e profetiza. Então, todo mundo com a Bíblia na mão, falando um para o outro, que é o que acontece com a gente. No domingo, o profeta está lá na frente, aquele que foi escolhido por Deus está lá na frente, está falando para os outros profetas que estão ali, que não querem ir a canto algum, só querem ficar engordando, sentadinho ali em cada cadeirinha, e acabou, ali está bom, eu boto meu vestido lindo para a glória de Deus, meu terno lindo para a glória de Deus, meu sapato lindo para a glória de Deus, e as almas morrendo lá nos bairros marginalizados, e a gente só ali, porque essa missão não é minha, a missão é para todos. Ide e pregar o evangelho, ide e fazer discípulos é para todos. Se você é discípulo do Senhor Jesus, é para você. Sem título nenhum, basta saber que você é filho de Deus, tem o Espírito Santo, é discípulo de Jesus, porque todos os filhos de Deus são discípulos de Jesus, porque o Pai, o nosso Deus, disse: fazer tudo o que Ele mandar, e tudo que Ele manda é isso aí, pregar o Evangelho. Ainda diz assim: ide fazer discípulos, ainda diz assim: só vós sois os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, se a gente quer realmente que a nossa família dizer eu e minha casa servimos ao Senhor, pelo amor de Deus, não tem dois pesos e duas medidas. Você quer que você e sua casa sirvam ao Senhor e quer que as pessoas que estão necessitando de ser salvas não sejam? É amar o próximo como a si mesmo. Você e sua casa sendo salva, pregando o evangelho para os seus filhos, sentando todos os dias, falando de Jesus e indo lá onde tem uma família desgraçada, vivendo uma vida miserável na mão de Satanás, as crianças crescendo no meio da prostituição, de tudo que não presta, e você, só você e sua casa servindo ao Senhor. Não é você e sua casa servindo ao Senhor, os seus filhos vendo você dar um exemplo de ir no lugar onde tem alguém morrendo, uma família detonada, e você vai para salvar. Eu, você, nós. Não tem idade. Eu estou com 75 anos e vou. Ah, porque a senhora é apóstola. Não é, não tem nada disso, porque é apóstola. Eu fui muito antes disso. Com meus 17 anos, eu estou com 75. Com meus 17 anos, eu fazia isso. Ah, não sei. Então você era mais crente que nós. Não, não sou mais crente que ninguém. Eu simplesmente sei que eu estou aqui com essa missão. Você ainda não percebeu, não, que a missão é essa? Abre os olhos espirituais. Você viu aqui o profeta Isaías, no capítulo 7, dizendo, no capítulo 6, dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. É isso que Deus quer de cada um de nós. Em todo o tempo, na antiga aliança, eram os profetas, eis-me aqui, e na nova aliança, os profetas e profetisas, que foi derramado o Espírito Santo, o avivamento de Atos 2,17, fazendo a mesma coisa. Eis-me aqui. Onde é que o Senhor quer que eu vá? Vai para o lugar secreto, chega lá no cantinho, conversa com Deus. Oh Deus, e se eu morrer lá, você vem para os céus? Tem coisa melhor do que vir para os céus? E os meus filhos, eu cuido deles? É, a gente precisa crer em Deus, não é? É engraçado a gente perguntar e os meus filhos, por acaso os filhos são seus ou do Senhor? Você ama mais os seus filhos do que a Deus? Ele ama mais a todos nós, porque ele não deixa, de maneira nenhuma, quando você deixa seu filho na mão de babá, ele está ali pela misericórdia. Você deixa o seu filho na mão da babá, da vovó, da titia, mas ele não deixa. A nossa felicidade é que ele não deixa. Mas nós devemos ser obedientes,
ser usado por Deus para criar nossos filhos no temor do Senhor, não entregar a obra que é nossa para os outros. Deus não deixa o seu filho, por isso que você ainda está contando história. Oh, meu filho está uma bênção, tá? Porque a misericórdia lhe alcançou. A misericórdia de Deus alcança a gente. Ele vai. Só que aquele tratamento é diferente. O filho que só tem a presença de Deus, que Deus foi e tomou conta, mas o pai estava ausente, a mãe estava ausente, estava na mão do povo, ele tem uma marca na alma. Que você vai dar mais trabalho para Deus, porque um dia ele vai ter que ser curado daquilo que você fez. Aí Deus tomou conta, foi o que aconteceu comigo. Eu deixei meu filho na mão daquela mulher durante um ano. Deus teve misericórdia de mim, guardou meu filho. Eu deixei, mas meu Deus não deixou. Mas a marca na alma dele, principalmente que ele não fala, já imaginou? Daquele tempo de um ano de ausência da minha presença? Deus cuidou, ele cuida. Então não entregue o trabalho que é seu de Deus, porque Deus vai com você, onde você for. Não entregue para Deus sozinho. Ele pode fazer todas as coisas, mas ele nos escolheu para fazer isso. Cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, cuidar das almas perdidas onde que elas estiverem. Essa é a nossa missão. Não é cuidar só de lá fora e deixar a casa desprezada, nem cuidar só da casa e deixar as pessoas indo para o inferno lá fora. São as duas coisas. Tem que ter o equilíbrio. Tem que a criança na escola, foi para a escola, você aproveita e vai na casa daquela pessoa que está indo para o inferno. E quando seus filhos chegam, você está em casa no plantão esperando para também aplicar o reino de Deus dentro da sua casa. Ensinar a Bíblia também dentro da sua casa. Fazer dos seus filhos discípulos do Senhor Jesus. A obra é completa. Então, nós estamos em Isaías, né? Eu estou sabendo de onde eu estou? Estou, sim, eu sei, mas todos os dias tem que lembrar isso, porque ainda tem gente fazendo errado. Ainda tem gente assim, preferindo lá fora do que cuidar da casa. É primeiro a casa, depois vai lá fora. É com equilíbrio. Você cuida dos seus filhos, faz o que tem que ser feito na hora que ele está na aula, que você sai para fazer essa obra do Evangelho. Ou então, simultaneamente, falando de Jesus para os seus filhos da sua casa e vendo qual as crianças da vizinhança que têm a mesma idade e chamando para ensinar junto com seus filhos, para quando eles saírem na porta, ter um mundo melhor. Ter uns meninos abençoados, crendo em Jesus também, para ser os amiguinhos da vizinhança. A obra é completa e a sabedoria de Deus está dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. Então, estou falando do profeta Isaías, falando do capítulo 8. Com isso, somos exortados a temer apenas a Deus, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu estou mostrando a situação de filhos, porque quem é capaz de fazer hoje o que Isaías fez, a obediência, bota o nome do seu filho, esse nome que eu disse as letras, porque eu nem sei pronunciar, porque é em hebraico. Aí eu fui mostrar para você que até a nossa missão, mais simples do que essa, quem quer botar o nome de um filho assim, um nome estranho? Não quer. Mas se Deus mandou, ele sabe por quê. Pode ser assim, estranho para nós, mas tem um significado que é para Deus importante. Mas a gente não. Meu filho, eu sonhei para meu filho ser o nome de aquela atriz tal. A gente sonha coisas, mas o profeta tem que falar o que Deus, sabe, fazer o sonho de Deus. O sonho de Deus é fazer a obra. Então faça, na sua casa e lá fora. Eu estou dando um exemplo em relação à obediência de Isaías, esperando que você e eu, no nosso novo tempo, onde filhos e filhas profetizam, faça além do que Isaías fez. Porque Deus não para nem regride. O filho dele já veio. Isaías estava no tempo que Jesus ainda vinha. E hoje já veio, já está dentro do Pai, intercedendo por nós. Então, nosso trabalho tem que ser com mais eficiência ainda. Com isso, somos exortados a temer apenas a Deus, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado e suas determinações são soberanas. Com isso que, com a situação de que Deus já estava sabendo que o nome do menino já era profetizando que Damasco e Samaria seriam em pouco tempo, saqueadas pelo rei da Síria. Então, com essa situação que você está sabendo, que foi assim que Deus fez com Isaías, já mostrando o que ia acontecer, tenhamos temor a Deus. Tenhamos temente a Deus, que nada fica oculta dele, nada fica sem ele poder fazer. Todas as coisas ele pode. Então, temos que confiar no Senhor. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, se suas determinações são soberanas. O nosso Deus é fiel.
Após essa revelação, Isaías escolhe esperar em Deus, porque suas decisões são as que realmente interessam. Depois disso, de mandar botar o nome do filho desse jeito, Isaías disse: eu tenho que confiar no Senhor, ele que decide tudo. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível. Ele falando ainda em relação ao filho. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível esse nome que eu já disse, as letras que vocês ouviram. Eu não vou nem pronunciar para não pronunciar errado, porque eu não sei hebraico. Mas eu já falei letra por letra. Vocês pesquisam que vocês vão encontrar. E por que a senhora não pesquisou? Porque vocês também precisam trabalhar, não é? Usar a cabecinha e pedir ao Espírito Santo para fazer todos os pensamentos que sejam de acordo com os de Deus. Agora aqui nós vemos: e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Tudo de Deus é certinho. Ainda manda chamar, chama o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Tudo certo, tem que ter testemunha também. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: dê-me o nome de. É o nome que eu já disse que não sei dizer. Mas se você prestou atenção, você já viu letra por letra, né? Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Veja aqui a ser um profeta. Honre profetas. Você é um profeta, mas tem alguém na frente. Hoje, no nosso tempo, tudo é profeta e profetiza, mas tem aquele que Deus colocou na frente para dirigir aquela obra. Então, esse, é claro, tem hierarquia na terra, assim como tem nos céus. É esse que o Senhor escolheu, esse apóstolo, esse bispo, esse pastor, esse missionário, esse líder de célula, esse discipulador. São pessoas que estão representando Deus e precisam ser honrados. Nem o nome do discipulador, somente chegar lá no lugar dos comentários no vídeo no YouTube e colocar: meu discipulador é fulano e tal, nem isso você pode fazer? Honre, viu? Honre, porque profeta sempre foi honrado, Deus sempre mandou honrar os profetas. Você está vendo com a situação dos profetas? Mas foi só no Antigo Testamento que os profetas eram capazes de fazer essas coisas, como você já disse, até o nome do filho. Não, não foi só no Antigo Testamento, não. Hoje tem profetisa de 75 anos dormindo na madrugada, gravando lições para você estudar. Honre. Tem discipuladores recebendo tudo isso para passar para vocês. Honre o seu discipulador. E você, se estiver fazendo como Deus está mandando, breve você também tem discípulos que também irão lhe honrar. É assim. Você também terá discípulos que vão lhe honrar. Basta obedecer ao Senhor, estudar a palavra, ganhar vidas, consolidar, e seus discípulos também irão lhe honrar. Principalmente se você plantou honra, será grandemente honrado. Profeta é coisa de Deus. Então, nós vemos aí as 8, 5 a 10, águas devastadoras. O Senhor tornou a falar-me. Já este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrate, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens. E inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço, desculpa. Seus braços abertos se espalharão por toda a sua terra. Ó Emanuel, continue a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas.
Sim, mesmo que se preparem para o combate, serão destruídas. E Deus vai repetindo. E é assim que o nosso Deus faz. É o Deus que você conhece? É esse que eu conheço. É por isso que eu chego e transmito o que ele fala. Eu cheguei, por exemplo, num culto, num desses cultos da Unção Sem Limites, o povo todo conversando, eu já falei sobre isso, estou repetindo, talvez você, no dia que eu falei, você não estava no discipulado, o povo todo conversando, um culto que se chama Unção Sem Limite, o povo chegou para esperar o ator ou a atriz que ia chegar, com certeza. Aí eu disse assim, pronto, já chegou o ator, estou aqui, já chegou o Deus de vocês aqui, ó. Esse Deus aqui é ser de vocês. Aí ficaram tudo me olhando assim, esse é o Deus de vocês, eu aqui, ó. Aí olharam com aquele olhar de interrogação, eu disse, é o Deus de vocês, porque você acha que eu sou um Deus. Porque se você considerasse que eu sou uma mulher, que não valho nada, não sou nada, estou aqui apenas para ser instrumento na mão de Deus, vocês estariam aí ajoelhados, clamando para que Deus me usasse. Principalmente porque aqui é chamado casa de oração. Mateus 21, 13. Se é casa de oração, eu devo chegar 15 minutos, pelo menos antes do culto, para dobrar meus joelhos, para aproveitar, orar, fazer jus o que é o nome da casa, que é casa de oração. Mateus 21, 13 diz isso. E também porque eu tenho motivo para orar. A pessoa que vem trazer a palavra não é Deus. Ela vai ser usada por Deus se você orar. É assim que eu faço. É assim que Deus manda eu faço. Pense na cara do povo. Tudo me olhando. Não é possível ela fazendo uma coisa dessa com a gente? Não, eu não estava fazendo. Eu estava falando a palavra de Deus. A minha casa é chamada casa de oração. Já não se vai para um culto matutino. Você vê culto matutino lotado como fica no domingo? Era para ser assim. Não é. Então não vai dizer que porque tem 3, 4 pessoas é um culto matutino como deveria ser. De jeito nenhum. O culto matutino deveria ser o maior culto. Porque o que nós precisamos mais é de orar. E de manhã cedo, que a mente está bem maleável para ouvir Deus falar. Já não se vai, os cultos vazios, no matutino, 3, 4 pessoas. Ao meio-dia não tem ninguém disponível para a hora do almoço chegar ali um grupo e orar no templo. Ao entardecer não tem ninguém saindo do trabalho para se juntar àquele grupo que sai do trabalho e vai orar. Ainda chega no culto para ficar conversando. Quem falou fui eu ou foi Deus? É Deus que disse que a casa dele é casa de oração, não sou eu. Eu também queria ficar de boa como você. Chegar, ficar olhando quando era que chegava o ator, a atriz, para ficar na minha frente lá falando, eu só achando bonito. Não é para achar bonito. Muitas vezes a gente tem que falar para você chorar. Não é para achar bonito, é para orar, ficar esperando o profeta chegar para falar e ele falar até para você chorar, porque muitas vezes o que nós estamos precisando é somente chorar, se arrepender. Não é para a gente ouvir o que a gente quer falar, por isso que tem que chegar e ficar orando, para ouvir o que Deus quer que a gente ouça, não o que a gente quer. Ainda depois sai dizendo, é verdade, eu vim para aqui cheio de problema, querendo sair daqui me alegrando, recebi, foi surra. Ela ainda diz que é surra de Jeová, e Jeová faz surra desse jeito. Vá olhar o que ela falou na Bíblia, se não tiver na Bíblia, não foi ele, mas se tiver na Bíblia, foi ele que fez você chorar. E aí você tem que definir. Ou você estuda a Bíblia para saber que quando o profeta fala para chorar é porque Deus está mandando, ou não estuda a Bíblia para eu ficar dizendo, julgando o profeta, dizendo que ele está falando de si mesmo. Você não pode nem saber se ele está falando de si mesmo se você não estuda a palavra. Mas se você estuda, você vai saber. Que quando ele chegou e botou você para chorar, é isso mesmo. Deus está falando assim. Eu estou chorando porque realmente essa palavra é de Deus. Eu já estudei sobre esse assunto no capítulo tal, mas nunca tinha me ligado assim. Hoje realmente através desse teu filho, Senhor, eu me convenci que o que eu tenho que chorar é minhas misérias, como fala o apóstolo Tiago. Chorai vossas misérias. Essa vidinha comum, essa vidinha sem compromisso, são as nossas misérias que a gente devia chorar. Essa vidinha de vitrine, procurando saber qual é o vestido, a roupa que está na moda para ver que vai vestir. Em saber que o que está na moda é você, o que está na moda, o que está em pauta, o que a palavra de Deus diz, ide e fazei discípulos. Acho que aqui chega, né? O capítulo 8 de Isaías, glórias a Deus, né? Isaías aqui recebendo os comandos de Deus, orientado por Deus, exercendo sua posição de profeta, o que nós tiramos de lição, que nós somos profetas dos últimos dias e devemos ter a mesma disponibilidade que o profeta Isaías teve. Louvado seja Deus.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.